Você já ouviu alguém dizer: cada um interpreta a Bíblia do seu jeito? Essa frase parece inofensiva, mas ela tem causado uma enorme confusão dentro da igreja. Afinal, será que Deus inspirou as Escrituras para terem infinitos significados ou existe uma maneira correta de interpretá-las? Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Hermenêutica é uma das áreas mais importantes da teologia, porque ela nos ensina a ler a Bíblia com responsabilidade, respeitando o contexto e a intenção do texto. E eu diria, sem exagero, aprender hermenêutica mudou completamente a minha forma de estudar a palavra de Deus e com certeza, se você aplicar hermenêutica, vai mudar a sua vida também. Antes de tudo, vamos entender o significado da palavra. Hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação. Em termos simples, ela reúne os princípios que nos ajudam a descobrir o significado original de um texto bíblico. O objetivo da hermenêutica não é inventar novos sentidos para a Bíblia, mas encontrar o sentido que Deus comunicou por meio dos autores inspirados. Muita gente abre a Bíblia e faz apenas uma pergunta: o que esse versículo significa para mim? O problema é que essa nunca deveria ser a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que esse texto significava para os seus primeiros leitores? Só depois fazemos a aplicação desse texto para a nossa vida. Imagine que você encontrou uma carta escrita por um avô para o seu neto há 100 anos. Você não arrancaria uma frase do meio da carta e lhe daria qualquer significado. Primeiro você tentaria entender quem escreveu, para quem escreveu, em que circunstância e por que aquela mensagem foi enviada. Com a Bíblia acontece exatamente a mesma coisa. O maior erro de interpretação é ignorar o contexto. Existe uma frase muito conhecida entre os estudiosos que diz que texto sem contexto vira pretexto para a heresia. Ela resume perfeitamente o perigo de usar versículos isolados para defender ideias que o próprio texto nunca ensinou. Um exemplo clássico é Filipenses 4,13, como já citei em outro vídeo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes esse versículo aparece em camisetas, academias e discursos motivacionais, mas quando lemos os versos anteriores, descobrimos que Paulo está falando sobre aprender a viver na abundância e também na necessidade. O fortalecimento de Cristo não é uma promessa de sucesso ilimitado, mas de perseverança em qualquer circunstância. O contexto muda completamente o entendimento de um texto. Outro exemplo é Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho de vocês, para vocês. Muitas pessoas aplicam esse texto diretamente como uma promessa individual de prosperidade, porém Jeremias estava escrevendo para judeus exilados na Babilônia, anunciando que Deus restauraria o seu povo após 70 anos de cativeiro. Isso não significa que o texto não tenha aplicações para nós, mas significa que primeiro precisamos respeitar seu significado histórico, o que significou para os primeiros leitores. É aqui que entram os 4 pilares da hermenêutica. O primeiro é o contexto histórico. Precisamos perguntar quem escreveu, em que época, para qual povo, quais eram as circunstâncias daquele momento. Entender o contexto histórico ilumina passagens que, de outra forma, pareceriam estranhas para nós. O segundo pilar é o contexto literário. A Bíblia possui diversos gêneros: narrativa, poesia, profecia,
cartas, provérbios e literatura apocalíptica. Nós não temos um salmo não lemos um salmo da mesma maneira que lemos Romanos. Também não interpretamos Apocalipse com os mesmos critérios de um livro histórico. Cada gênero possui características próprias. O terceiro pilar é o contexto gramatical. As palavras importam, os verbos, os pronomes, as repetições e a estrutura das frases ajudam a revelar a intenção do autor. Às vezes, uma única palavra muda completamente o sentido de toda uma passagem. E o quarto pilar é o contexto bíblico. Nenhum texto da Escritura contradiz o outro texto. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Quando encontramos uma passagem difícil, devemos compará-la com textos mais claros sobre o mesmo assunto. Esse princípio protege a igreja de interpretações extremas de doutrinas construídas sobre versículos isolados. Jesus foi o maior exemplo de intérprete das Escrituras. Em Lucas 24, depois da ressurreição, ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. O texto diz que, começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Observe que Cristo interpreta o Antigo Testamento mostrando sua unidade e seu cumprimento nele mesmo. Essa é uma verdadeira aula de hermenêutica. Os reformadores compreenderam profundamente essa necessidade. Martinho Lutero defendia que as Escrituras eram suficientemente claras em sua mensagem principal, mas exigiam um estudo cuidadoso. João Calvino insistia que o intérprete deveria buscar a intenção do autor inspirado e não impor suas próprias ideias ao texto. Esse princípio continua sendo essencial para qualquer estudante da Bíblia. Agora, deixe-me dar um conselho muito prático. Antes de preparar um sermão ou compartilhar um versículo, faça 5 perguntas simples. Quem escreveu esse texto? Para quem ele foi escrito? São perguntas importantes que você precisa fazer. Qual era o contexto? O que o autor pretendia comunicar? Como essa verdade se aplica hoje sem distorcer seu significado? Isso é muito importante. Essas 5 perguntas evitam grande parte dos erros de interpretação. Hermenêutica não esfria a fé, ela protege a fé, ela nos impede de transformar a Bíblia em um livro de frases soltas e nos conduz a ouvir a voz de Deus da maneira como ele decidiu falar. Quanto melhor interpretamos as Escrituras, mais fiel será a nossa pregação, nosso ensino e nossa vida cristã. Se eu pudesse resumir hermenêutica em uma única frase, seria esta: hermenêutica é a disciplina que nos ensina a descobrir o significado original da palavra de Deus para aplicá-la corretamente à nossa vida. No próximo episódio da nossa série, vamos conhecer a 4ª área que transformou meus estudos teológicos, teologia histórica, e descobrir por que vale a pena aprender com 2000 anos de história da igreja. A hermenêutica, meus irmãos, é muito mais profunda do que isso que disse para vocês aqui nesse vídeo. Tem muita coisa para se aprender, tem ótimos professores, ótimas aulas no YouTube. Se você procurar aí aulas de hermenêutica, escrever hermenêutica bíblica, você vai encontrar ótimos professores, ótimos teólogos ensinando como aplicar a hermenêutica no seu dia a dia, no seu estudo bíblico. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de dar o seu like para que o YouTube divulgue mais os nossos vídeos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.